Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o preço da imortalidade. Capítulo 51, os Kage de outras vilas. Tobirama Senju desapareceu em um flash do deus voador do trovão, deixando Kakuzu parado no posto com nada além de uma leve brisa em seu rastro. Kakuzu, sempre o homem de negócios confiável, suspirou. O acordo já está fechado. Acho que vou ficar de olho na barraca dele. Espreguiçando-se preguiçosamente, ele se levantou, seus olhos aguçados examinando o fluxo constante de aldeões indo e vindo. Com Hashirama Senju defendendo a fortaleza, não era como se Konoha enfrentasse problemas de verdade. Era mais uma formalidade do que uma tarefa propriamente dita. Mesmo assim, Kakuzu se resignou a ficar de guarda. Em meio ao tédio, uma voz soou. Kakuzu-sama. É uma honra conhecê-lo. Sou Iga Hiten, do clã Iga. Kakuzu se virou para olhar. Um homem com olhos impecáveis de Byakugan estava ali, curvando-se em um ângulo perfeito de 90 graus. Suas vestes largas balançavam levemente enquanto ele se levantava, revelando um rosto de queixo quadrado. Ah, o herdeiro Iga. Prazer em conhecê-lo, disse Kakuzu, estendendo a mão em saudação. Hiten, sempre educado, rapidamente deu um passo à frente, curvando-se novamente enquanto estendia as duas mãos para apertar as de Kakuzu. Por favor, não precisa de tanta formalidade. Pode me chamar de Hiten. É claro, respondeu Kakuzu, com um tom de voz meio sem graça. A cortesia inflexível do jovem era perturbadora. Uma atitude educada era uma coisa, mas esse nível de deferência beirava a opressão. Em termos de idade, Kakuzu tinha talvez 10 anos a mais que Hiten, uma diferença nada intransponível em termos de amizade ou mesmo camaradagem. No entanto, a postura inabalável de respeitoso júnior de Hiten fazia Kakuzu se sentir estranho. Seria porque ele parecia muito mais velho, ou porque Hiten se fazia parecer tão pequeno? Na verdade, Hiten personificava o estereótipo Iga, menos arrogante que os Uchiha, mas igualmente difícil de se aproximar. Sem dúvida, sua educação rígida e hierárquica teve um papel importante, com suas divisões rígidas entre famílias principais e secundárias. Kakuzu olhou para Hiten, que ainda estava de pé, aguardando suas próximas palavras. Essa dinâmica era exaustiva. Por uma questão de diplomacia, Kakuzu forçou um sorriso. Você já comeu? Não. Que tal dormir? Kakuzu se interrompeu no meio da frase e corrigiu rapidamente. Quer dizer, quer comer alguma coisa mais tarde? Hiten deu um passo à frente, curvando-se levemente. Estou às suas ordens. Seja qual for a sua decisão. Kakuzu sentiu uma gota de suor se formando. Porque parecia que Hiten estava ditando o fluxo da conversa, apesar de ser tão respeitoso. Ele suspirou internamente. Essa conversa estava morta. Antes que as coisas ficassem mais estranhas, um movimento chamou a atenção de Kakuzu. Relatório. O ninja sensorial se materializou diante deles. Kakuzu-sama, o Tsuchikage está a menos de 10 quilômetros de distância. Kakuzu e Hiten se endireitaram imediatamente, parando de tagarelar casualmente. O primeiro Tsuchikage, Kakuzu murmurou com interesse despertado. A curiosidade era natural quando se tratava de alguém como Ishikawa, o homem que construiu Iwagakure durante o caótico período dos reinos combatentes. Logo, o Tsuchikage chegou. De baixa estatura, mas imponente, ele fez sua entrada flutuando graciosamente do céu, um feito raro e inspirador no mundo shinobi. Sou Ishikawa, anunciou ele. Vim participar da cúpula dos 5 Kages. O Tsuchikage não perdeu tempo em se apresentar, seu tom era desprovido de arrogância, apesar de seu status. Bem-vindo, Tsuchikage-sama. Kakuzu o cumprimentou com um sorriso cortês. Sua viagem deve ter sido cansativa. Preparamos acomodações para você em nossa melhor pousada, completa com fontes termais, culinária requintada e camas luxuosas. Por uma taxa adicional, há serviços especiais. Por favor, por aqui. Nani? A testa de Ishikawa se contraiu, claramente confuso com a última parte da declaração de Kakuzu. Kakuzu apenas sorriu e gesticulou discretamente para trás. Shikami, membro do clã Nara que estava por perto, rapidamente se adiantou. Tsuchikage-sama, é uma honra recebê-lo. Permita-me guiá-lo até seus aposentos. Membros do clã Akimichi também se adiantaram, levando a bagagem do Tsuchikage. Sem mais delongas, Ishikawa foi escoltado até a estalagem, seguido de perto por sua comitiva. Entre eles estavam duas figuras notáveis. O primeiro foi Mu, o aprendiz do Tsuchikage, um homem envolto em bandagens da cabeça aos pés. O segundo era um ninja baixo, de nariz grande e um sorriso travesso estampado no rosto. Seu olhar astuto dizia tudo. Ele já estava tramando algo. Quando seus olhares se encontraram, Kakuzu sorriu com ar de quem sabe o que faria. Os lábios do pequeno ninja formaram uma frase silenciosa. Diga o seu preço. Kakuzu riu baixinho. Então, até o Noki das duas escamas queria explorar as ofertas mais coloridas de Konoha. Mas, dada sua pouca idade, Kakuzu imaginou que o garoto conseguiria lidar com a situação. Se o dinheiro fosse bom, Kakuzu não via por que não. Afinal, não seria sua cintura que estaria em jogo. Na tarde seguinte, Konoha recebeu a delegação do País das Águas. Entre eles estava ninguém menos que o fundador de Kirigakure, um dos 5 Kages que puseram fim ao período dos reinos combatentes, o Mizukage Byakuren. A idade do Mizukage demonstrava sua idade. Ele parecia ter uns 60 ou 70 anos, com uma cicatriz profunda e irregular no canto do olho esquerdo. Kakuzu não fez nenhuma tentativa de convidá-lo para atividades de lazer.
ele percebeu que Byakuren não era alguém que gostasse desse tipo de brincadeira. O homem provavelmente tinha um temperamento explosivo, e Kakuzu conseguia imaginar um cenário em que, se ousasse fazer tal sugestão, o Mizukage o encararia, o arrastaria para se entregar a qualquer serviço que mencionasse e, em seguida, exigiria que Kakuzu pagasse a conta. Definitivamente não valia a pena. Kakuzu pensou que o temperamento de Byakuren devia ser o mais intimidador entre os 5 Kage, até 3 dias depois. Uma grande comitiva de mais de 60 homens apareceu nos portões de Konoha. O espetáculo imediatamente colocou os guardas de Konoha em alerta máximo. O grupo vestia armaduras de batalha rudimentares, com os braços musculosos expostos à vista de todos. Cada homem permaneceu imóvel, encarando os portões de Konoha sem piscar, com olhos como pedras. Para um estranho, poderia parecer que estavam se preparando para um ataque. Da multidão emergiu um homem alto moreno, em plena forma. Sua presença imponente por si só chamava a atenção. Quando ele deu um passo à frente, sua voz ecoou como um trovão. Eu sou o primeiro Raikage, e estou aqui para ser convidado a participar da cúpula dos 5 Kages. E ainda assim Konoha decidiu nos deixar do lado de fora dos seus portões. É assim que você trata seus convidados? A força da sua voz era ensurdecedora, e estava claro que a intenção era intimidar. A demonstração deixou o shinobi de Konoha rangendo os dentes ou encarando-os de frustração. Nenhum deles apreciou o tom do Raikage, mas não ousaram agir precipitadamente. Kakuzu, no entanto, manteve a compostura. Deu um passo à frente, e sua postura calma atraiu a admiração silenciosa do shinobi de Konoha. Alguns achavam que a compostura de Kakuzu demonstrava sua magnanimidade, sua capacidade de tolerar tais provocações. Outros acreditavam que era sua vasta paciência, que se recusava a se rebaixar ao nível do Raikage. Mas o que eles não sabiam é que a calma de Kakuzu tinha uma explicação mais simples. Por que eu me importaria? Eu nem sou um shinobi de Konoha, só estou aqui para guardar o portão em troca de um salário. Por que ficar bravo? Pigarreando, Kakuzu lembrou-se de manter a discrição naquela situação. Deu um passo à frente, encarando o imponente Raikage. Mesmo com a altura impressionante do Raikage, a presença de Kakuzu parecia diminuí-lo, sua aura pressionando como uma pesada nuvem de tempestade. Com uma voz baixa e rouca, Kakuzu quebrou o silêncio tenso. Entre. Não cause problemas. Com isso, ele se virou para sair, mas parou no meio do caminho para olhar para o Raikage. Se fizer isso, você enfrentará as consequências. Capítulo 52. As correntes ocultas de cada aldeia. Os olhos do primeiro Raikage se arregalaram diante da ameaça flagrante, sua expressão se contraindo incontrolavelmente enquanto ele olhava para a figura de Kakuzu se retirando. Quem esse cara pensa que é? Ousando gritar comigo o Raikage desse jeito. Imperdoável. Apesar da tempestade que se formava em seu coração, Raikage se conteve. Não era como se Kakuzu se importasse. Ele estava ali simplesmente para exibir sua arrogância e ir embora. E conseguiu. Se o Raikage tivesse realmente decidido começar uma briga, ainda não seria problema de Kakuzu. A comoção inevitavelmente atrairia a Shirama Senju, que interviria para educá-lo. Felizmente, o Raikage teve bom senso suficiente para engolir sua raiva. Droga, Konoha. Vou fazer você pagar na mesa de negociação. Ele acenou com a mão em frustração, sinalizando ao shinobi de Komogakure para se retirarem. Embora a humilhação que Kakuzu infligiu ainda fervilhasse em seu coração, Raikage planejava acertar as contas durante as negociações. Assim que a comitiva de Komogakure entrou na vila, todos os 5 Kage estavam reunidos. Mas é claro que eles não se sentaram à mesa de negociações imediatamente. Reuniões como essas exigiam preparação, um processo demorado. O sol banhava a terra com uma luz brilhante, revigorando o ar, mas também obrigando muitos a se refugiarem em ambientes fechados para escapar do calor sufocante. O que deveria ser uma rua movimentada, tornou-se visivelmente mais silencioso. Encostado casualmente em uma árvore centenária, o olhar calmo de Kakuzu percorreu a paisagem pacífica. Ele sabia que era melhor não se deixar enganar por essa fachada. Um Tsuchikage aparentemente sincero e amável, mas que na verdade era um conspirador do mais alto nível. Um Kazekage perpetuamente alerta, cuja paranoia não permitia nenhum lapso de vigilância. Um Mizukage feroz e intimidador, com um olhar afiado o suficiente para matar. E finalmente, o temperamental Raikage, todo músculos e energia explosiva. Reunindo esses 4 em um só lugar, o caos era inevitável. Kakuzu riu baixinho. Era para ser um bom espetáculo. De repente, Svi, Tobirama Senju apareceu ao lado dele em um instante. De novo, Kakuzu permaneceu impassível, ainda encostado na árvore. Você acredita que eu não vou te levar para sair? Tobirama havia se transformado em uma espécie de alvo móvel para a prática de tiro, aparecendo e desaparecendo quando bem entendia. Era francamente desrespeitoso. Se isso continuasse, era apenas uma questão de tempo até que algo constrangedor acontecesse. Tobirama apenas o encarou, sem dar nenhuma explicação. Se não fosse pela urgência da situação, ele não recorreria a tais métodos. A situação ainda está sob controle, ele afirmou categoricamente. Kakuzu ergueu uma sobrancelha. As palavras de Tobirama estavam carregadas de implicações. Com sua percepção aguçada e observação prolongada, ele já tinha uma boa compreensão dos temperamentos dos 4 Kage. Ainda sob controle significava que, por enquanto, os 4 Kage não representavam nenhuma ameaça imediata a Konoha. Cada um deles era formidável, mas um contra Tobirama? Com sua técnica do deus voador do trovão e inúmeras técnicas secretas, até eles teriam dificuldades. Konoha tinha pouco com que se preocupar. Estou indo embora, anunciou Kakuzu, esticando o pescoço como se sinalizasse que sua tarefa estava concluída. Você não pode ir embora ainda. Kakuzu virou-se para Tobirama, estreitando os olhos. O que você quer dizer com isso? A vila não ficará quieta nos próximos dias. Preciso que você fique de olho em certas pessoas, disse Tobirama, fazendo uma breve pausa antes de continuar.
Raikage, Kazekage e Mizukage, eles já têm pessoas o seguindo. O Tsushikage é sua responsabilidade. Kakuzu zombou. Tobirama realmente o tratava como um mercenário. Assim que Kakuzu abriu a boca para recusar, Tobirama o interrompeu, seu tom ficando mais áspero. Triplicar o salário. No momento em que as palavras saíram de seus lábios, Tobirama ativou a técnica do deus voador do trovão, desaparecendo num piscar de olhos. Droga! Kakuzu xingou o lugar vazio onde Tobirama estivera momentos antes. É melhor você pagar. Os dias seguintes passaram rapidamente. Enquanto Konoha se preparava para as negociações, as outras 4 vilas estavam igualmente ocupadas. Shinobi circulavam pelas hospedarias que abrigavam as delegações, seus movimentos revelando a tensão subjacente. As negociações eram nada menos que um campo de batalha. Os acordos finais poderiam moldar o destino de cada aldeia, então não foi surpresa que alguns começaram a buscar informações em Konoha. Quantos animais com cauda estavam sendo distribuídos? Quais eram os preços? Qual posição o Hokage estava tomando nessas conversas? Espionar Konoha, no entanto, não era uma tarefa fácil. No passado, esta teria sido a oportunidade perfeita para plantar agentes. Mas com as técnicas do clã Yamanaka se espalhando entre as fileiras, inserir espiões em Konoha tornou-se quase impossível. Os interrogados por Yamanaka não apenas divulgaram informações atualizadas, como também entregaram detalhes de operações passadas. O antigo método de educar agentes adormecidos desde a infância não era mais viável. Expulsar o pessoal existente em Konoha tornou-se a única opção viável, embora com sucesso limitado. As informações coletadas sobre as negociações não foram muitas. No mínimo, eles não podiam deixar as negociações ganharem sequer uma pequena vantagem. Amanhã, ao amanhecer, começaria a cúpula dos 5 Kages. Esta noite estava destinada a ser agitada para as outras 4 aldeias. Muitos, sem dúvida, passariam a noite acordados. O primeiro Tsushikage ajoelhou-se perto da janela, observando a lua crescente. Um brilho sutil e inescrutável cintilou em seus olhos. Mu no Ki. Ao seu chamado, 2 figuras se ajoelharam atrás dele em uníssono, com as cabeças baixas enquanto aguardavam as ordens do Tsushikage. Vá, pelo bem da vila. Não importa o que aconteça, faça a viagem hoje. Faça o possível para negociar, entendeu? Ao ouvir as instruções do Tsushikage, Mu, com o rosto coberto por bandagens, não demonstrou nenhuma reação visível. Ao seu lado, o comportamento despreocupado de Noki foi substituído por solenidade e seriedade. Entendido. Tsushikage, deixe isso conosco. Ambos assentiram bruscamente antes de desaparecerem num piscar de olhos. A noite estava profunda e silenciosa. Uma brisa suave soprava, levantando a barra do casaco de Kakuzu. Ele pousou lentamente o livro em suas mãos, com o olhar vagando em direção ao horizonte distante. As pessoas estavam sempre correndo, perseguindo futuros incertos e destinos imutáveis. No entanto, mal sabiam elas que algumas questões estavam além do alcance do esforço humano. Mesmo assim, sempre havia aqueles determinados a tentar, independentemente das probabilidades. No movimentado distrito comercial de Konoha, o relógio na parede bateu meia-noite. Já era tarde, mas as barracas de comida continuavam animadas e lotadas de clientes. Em meio à agitação, o dono da barraca atendia aos clientes com afinco, com as mãos ocupadas, mas o rosto radiante de alegria. A figura imponente de Kakuzu se aproximou em um ritmo lento. Boa noite, senhor. O que o senhor gostaria de comer? Cumprimentou o proprietário educadamente. Kakuzu lançou um olhar calmo ao homem antes de desviar o olhar para uma certa mesa. Não precisa. Alguém já fez o pedido para mim. Seguindo o olhar de Kakuzu, o dono olhou e viu 2 pessoas sentadas à mesa, Noki e Mu, que estavam fora até tarde para comer alguma coisa. Como Shinobi, os 2 naturalmente notaram a presença de Kakuzu. Ao encontrarem seu olhar, seus olhos transmitiram uma compreensão tácita. Ambos eram jonin de elite de Vagakure e sabiam há muito tempo que Kakuzu o seguia. Agora que ele os havia seguido até ali, era impossível ignorá-lo. Um colega Shinobi de Konoha. Já que você está aqui, você é nosso convidado. Venha, sente-se, disse Mu educadamente, gesticulando para que Kakuzu se juntasse a eles. Ha. Noki se levantou rindo alto. Não é o mesmo cara que nos recebeu outro dia? Que coincidência, venha, vamos comer juntos. O convite entusiasmado deixou Kakuzu sem motivos para recusar. Sentou-se à mesa, seus olhos percorrendo brevemente os pratos intocados dispostos à sua frente. Um leve sorriso irônico surgiu em seus lábios. Kakuzu-san, você tem nos protegido incansavelmente nos últimos dias. Preciso brindar aos seus esforços, disse Mu, erguendo uma taça de saquê. Ele até fez um pequeno corte nas bandagens para bebê-lo de uma só vez. Não é nada. Só uma pequena tarefa, respondeu Kakuzu com um sorriso calmo, retribuindo o brinde. Ao lado dele, Noki sorriu e serviu outra bebida para Kakuzu. Ei, Kakuzu-sama, você está sendo muito pão duro. Eu disse que pagaria mais. Quando você vai me mostrar Konoha e me deixar vivenciar a cultura local? O sorriso malicioso de Noki fez com que Kakuzu estreitasse levemente os olhos. Ele virou o saque sem dizer uma palavra. Esse garoto, Noki, podia ser um pouco mais velho que Hiruzen Sarutobi, mas ainda estava longe de ser um adulto. Pirralho, você ainda é inexperiente e já está pensando em coisas assim? Ridículo. Kakuzu disparou. Noki riu sem jeito sob a severa repreensão de Kakuzu, coçando a cabeça. As bebidas continuaram, com Noki e Mu se revezando para levantar suas taças para Kakuzu, como se estivessem determinados a beber a noite toda. Meia hora depois, Kakuzu olhou para o céu e pousou a xícara abruptamente. Olhou para os 2 à sua frente, com um sorriso fraco, mas significativo nos lábios. Você sabe por que não fui atrás de seus corpos reais, mas em vez disso escolhi sentar aqui, bebendo e conversando com você. Com essas palavras, os sorrisos nos rostos de Noki e Mu congelaram instantaneamente.
O que você quer dizer, Kakuzu-sama? Noki começou, mas parou no meio da frase. Ele se amaldiçoou por dentro, desejando poder se estapear 2 vezes. É claro que Kakuzu, um shinobi de elite do seu calibre, perceberia seus clones de argila. Mu, no entanto, permaneceu calmo. Ele provavelmente já havia adivinhado as intenções de Kakuzu, entrar na brincadeira sem interferir nos planos de seus corpos reais. Isso foi, sem dúvida, um alívio para eles. Kakuzu lançou-lhes um olhar desapaixonado. A razão pela qual não fui atrás dos seus corpos reais é simples. Já que vocês estão tão ansiosos para dançar, por que eu deveria impedi-los? Essas palavras tocaram em algo sensível. Embora Noki e Mu mantivessem a compostura aparente, o brilho de pânico em seus olhos os traiu. Capítulo 53. Submissão e desafio. Noki e Emi estavam diante de uma sala mal iluminada. Elevando a voz, anunciaram seu propósito à pessoa que estava lá dentro. Momentos depois, o homem emergiu. Trajava uma armadura com uma faixa de Konoha proeminente na testa. Seus cabelos longos e espetados obscureciam metade do rosto, mas mesmo a noite mais escura não conseguia esconder o brilho intenso de seu Sharingan carmesim. Era o Shira Madara. Lord Madara, começou Emi, em tom respeitoso, mas firme. Nós representamos Ivagakure. Viemos propor uma aliança com Konoha. Madara estava no topo dos degraus de pedra, de braços cruzados, enquanto os observava. Seu Sharingan brilhava ameaçadoramente na escuridão, como se os estivesse desfazendo de seus pensamentos, de seus segredos. Lembranças de uma conversa passada com seu amigo mais próximo emergiram em sua mente, uma conversa sobre confiança, compreensão e a coragem de desnudar a alma para forjar laços. Mas agora, com seu sonho realizado, representado pela faixa na cabeça que ele usava, esses ideais pareciam tão distantes. Olhando para as 2 figuras abaixo, a expressão de Madara era fria enquanto ele falava, sua voz profunda e autoritária. Ajoelhe-se para demonstrar sua submissão a Konoha. O quê? Noki, jovem e impetuoso, engoliu em seco, a descrença estampada no rosto. Ele gaguejou. Não é assim que deveria ser, Sr. Madara. Como pôde dizer uma coisa dessas? Hashirama-sama iria. Aliança não existe. A interrupção ríspida de Madara cortou as palavras de Noki como uma lâmina. A confiança entre as pessoas era passageira e frágil. Para ele não havia mais valor em perseguir tais ilusões. Submeta-se ao poder de Konoha, disse Madara com seu Sharingan se estreitando em fendas. E nunca mais mencione o nome dele na minha presença. Estrondo. O Manjek Sharingan foi ativado, seu padrão caleidoscópico brilhando ameaçadoramente. Seu desgraçado. O tom imperioso de Madara acendeu uma chama dentro de Noki. A ideia de sua aldeia se curvar a Konoha era mais insuportável que a morte. Ele e Emi rapidamente formaram selos de mão, com a intenção de provar sua força. Mas para Madara a provocação deles era simplesmente risível. Suzano. Uma onda avassaladora de chakra envolveu Madara. Um imponente guerreiro azul se materializou com seu esqueleto translúcido protegendo, sua energia pulsando como uma tempestade. Com um rugido ensurdecedor, o Suzano provocou tremores na terra ao erguer um punho colossal e derrubá-lo com estrondo. Estrondo. O chão em frente ao prédio foi reduzido a escombros em um instante. Noki e Emi foram lançados voando, completamente impotentes diante do poder de Madara. Embora ferido e machucado, Noki se forçou a levantar a cabeça. Seu corpo gritava de dor, mas seu espírito se recusava a ceder. Agarrado a um pedaço irregular de entulho, lembranças de seus companheiros e da vontade da pedra, a determinação inabalável de Ivagakure, passaram por sua mente. Este não era o fim. Ele não podia deixar que fosse. Lenta e meticulosamente ele começou a se erguer, sua determinação se fortalecendo a cada movimento. Este era o seu momento, sua chance de encarnar a vontade inabalável da pedra. Mas a voz fria e zombeteira de Madara destruiu aquela esperança passageira. Então, você ainda quer dançar? Com o movimento de seu Manjek Sharingan, Noki desabou e sua resistência foi completamente esmagada. Quando Noki recobrou a consciência, a aurora já havia rompido. A primeira coisa que sentiu foi uma dor lancinante percorrendo seu corpo. Ah! O que aconteceu comigo? Gemeu ele, semicerrando os olhos enquanto enxergava tudo ao redor. Ele estava amarrado a uma maca, com o corpo firmemente enfaixado. Ao seu redor, os médicos de Konoha se moviam com precisão. Observando a área, ele avistou um rosto familiar. Kakakuzu, onde está o Tsuchikage? Preocupe-se primeiro com você, respondeu Kakuzu sem rodeios, retirando a mão do pulso de Emi após verificar seu pulso. Emi, deitado em outra maca, assentiu com gratidão para Kakuzu. Seus ferimentos eram superficiais, apenas alguns arranhões e contusões que cicatrizariam rapidamente com repouso. Quanto a Noki, Kakuzu colocou a mão em seu pulso, com uma expressão indecifrável enquanto conduzia um breve diagnóstico. Então, sem aviso, Kakuzu soltou uma risada seca. O que foi? Noki perguntou nervosamente, olhando para seu corpo enfaixado. Você pagou o preço por bancar o herói, disse Kakuzu, com um toque de zombaria no tom. Seu chakra está completamente desorganizado, causando estragos em seu sistema nervoso. Sua coluna lombar está uma bagunça. Se quiser se recuperar, é melhor ir com calma e esquecer certas atividades. Ele se levantou, lançando um olhar de pena para Noki. Cuide-se. Pelo menos você está vivo. Quanto a mim, o olhar de Kakuzu se voltou para o horizonte. Preciso verificar como seu amado Tsuchikage está. Sem dizer mais nada, Kakuzu desapareceu num borrão de movimento. Em uma sala de reuniões especialmente construída em Konoha, os preparativos para a primeira cúpula dos 5 Kages estavam em andamento. Era um pavilhão de 2 andares, fortemente protegido por sentinelas visíveis e vigias escondidos. A segurança era tão rigorosa que até a trajetória de uma mosca perdida seria documentada. Kakuzu entrou no primeiro andar em ritmo constante.
Assim que entrou, a atmosfera tensa o atingiu como uma lâmina. Pedra, nuvem, névoa e areia, Shinobi de cada vila sentavam-se de pernas cruzadas em suas respectivas zonas, vigiando o pavilhão e mantendo-se em guarda uns contra os outros. A confiança era escassa, mas a vigilância deles garantiu que os Kage lá em cima pudessem conduzir a reunião em paz. Quando Kakuzu entrou, o contingente de Konoha também chegou. Ah, Momoka, como está indo? Senju Momoka afastou uma mecha de cabelo do rosto e apontou para cima. As negociações já começaram. Há 6 pessoas na sala. Tobirama está auxiliando o líder do clã como assistente, acrescentou ela, com um tom calmo, porém autoritário. Só podemos observar do perímetro. Aproximar-se sem permissão é estritamente proibido. Se alguém ousar, as palavras de Momoka foram abruptamente interrompidas. Estrondo. Uma explosão ensurdecedora quebrou o silêncio tenso como um trovão irrompendo de um céu claro. Os shinobi de todas as nações se levantaram, suas armas a kunai, senbon e outras, sacadas num piscar de olhos. Mãos se moviam instintivamente, formando selos em preparação para um ataque inimigo. Até os shinobi de Konoha, incluindo Momoka, ficaram visivelmente assustados. O que está acontecendo? Por que haveria uma explosão do nada? Alguém poderia ser realmente ousado, ou tolo, o suficiente para interromper a cúpula dos 5 Kages. Afinal, aquela era uma reunião dos 5 líderes mais poderosos do mundo shinobi. Qualquer um que ousasse causar problemas ali estaria assinando sua própria sentença de morte. À medida que a tensão aumentava e as especulações aumentavam, uma tosse rompeu o caos. Kakuzu pigarreou sua voz grave exigindo atenção enquanto ele tentava dissipar o desconforto. Todos, por favor, retornem aos seus lugares. Não precisam entrar em pânico. A explosão que vocês ouviram foi por quê? Ele olhou para cima, sua expressão era ilegível. O Hokage bateu a cabeça. Capítulo 54. Sou filho da minha segunda mãe? A sala de reuniões no segundo andar fervilhava de atividade. Além dos 5 Kages que discutiam em torno de uma mesa pentagonal, seus respectivos guarda-costas permaneciam vigilantes em cada canto da sala. Essa postura era tanto uma demonstração de autoridade quanto um sinal de respeito pelos Kage. Senju Momoka, agindo como assistente, concordou com a sugestão de Kakuzu. Momoka, descanse um pouco. Eu cuido de tudo aqui, disse Kakuzu, dando um passo à frente. Obrigada, Kakuzu, ela respondeu antes de recuar. Não mencione isso. Como um ninja experiente, os instintos de Kakuzu se aguçaram enquanto ele examinava a sala. Os guarda-costas que acompanhavam os outros Kage eram todos indivíduos intrigantes. O guarda do Kazekage era um homem careca cuja cabeça brilhante ostentava uma impressionante tatuagem de dragão, ousada e chamativa. Kakuzu silenciosamente elogiou a individualidade do homem. O guarda-costas do Raikage era um homem corpulento com a aparência distinta de alguém de Komogakure. Não havia muito mais digno de nota nele, então Kakuzu seguiu em frente. O guarda-costas do Mizukage era surpreendente, um jovem de pele clara e cabelos longos que exalavam um ar de elegância. Seus traços eram impressionantemente belos, a ponto de Kakuzu ter que admitir que sua aparência se destacava. Por fim, o guarda-costas do Tsuchikage despertou a curiosidade de Kakuzu. Este homem, coberto de bandagens, lembrava Mu, que havia sido carregado em uma maca antes, mas era claramente uma pessoa diferente. Cada um dos guarda-costas era único à sua maneira, mas essa não era a principal preocupação de Kakuzu. Sua atenção voltou-se para a mesa central, onde os 5 Kages discutiam intensamente. Assim como todos ouviram antes, Senju Hashirama mal havia começado a reunião quando se curvou profundamente, sua testa batendo contra a mesa de madeira com um estrondo estrondoso. Senju Tobirama congelou em descrença. Este é o nosso território. Por que ele está se curvando assim? Não é humilhante? Os outros 4 Kages ficaram momentaneamente atordoados, depois emocionados. Senju Hashirama estaria demonstrando submissão? Seria esta uma oportunidade para extrair mais concessões ou até mesmo mais big dele? No entanto, a alegria deles durou pouco. Como líderes experientes, eles não eram ingênuos. A força do arco de Hashirama causou tremores semelhantes a um terremoto. Se ele tivesse direcionado essa força contra eles, suas espinhas teriam se estilhaçado instantaneamente. A única razão pela qual a mesa permaneceu intacta foi sua construção cortesia da liberação de madeira. Compreendendo isso, os outros Kage permaneceram vigilantes. Sob a orientação de Tobirama, a reunião finalmente mudou para seu tópico principal. Em vista das diferentes forças de nossas nações, começou Tobirama, propomos uma distribuição equilibrada das bestas com cauda para manter o equilíbrio entre nós. No entanto, exigiremos uma compensação de cada aldeia por essa distribuição. Não ficou claro se Tobirama realmente acreditava nessa proposta, mas ela estava, sem dúvida, alinhada à visão de paz de Hashirama. Hashirama, radiante com seu otimismo habitual, interrompeu. Não precisa de dinheiro. Estou disposto a dar as bestas com cauda de graça. Calha a boca, rugiu Tobirama, incapaz de conter a frustração. Ignorando a presença dos outros Kage, silenciou o irmão mais velho com um olhar tão penetrante que deixou Hashirama momentaneamente sem fala. Embora a cena fosse cômica, nenhum dos outros Kage ousou rir. Por enquanto, suas mentes estavam preocupadas com a logística e as implicações da distribuição das bestas com cauda. Kakuzu, por sua vez, observava em silêncio de lado, anotando tudo. Essa negociação era inerentemente desigual. O poder do deus Shinobi era um fato incontestável no mundo ninja. Então, o que deu aos outros Kage a confiança para virem a Konoha para essa reunião? A resposta era simples, pelo bem de suas aldeias. Independentemente da pressão, eles precisavam garantir o melhor acordo possível. Se demonstrassem medo ou fraqueza diante de seus subordinados, isso mancharia não apenas suas reputações, mas também a posição de suas aldeias.
Kakuzu não pôde deixar de reconhecer a determinação deles. Esses Kage eram realmente mestres das aparências, exceto, é claro, Hashirama. Era amplamente sabido que Hashirama tinha pouco interesse no título de Hokage. Ele sempre esperou que o Uchiha Madara assumisse o cargo. No entanto, após uma votação democrática foi eleito a contragosto por demanda popular. Para Hashirama, o cargo significava pouco comparado ao seu sonho de unidade. Estrondo. A cabeça de Hashirama bateu na mesa novamente, outro pequeno terremoto percorrendo a sala. Tivemos nossos conflitos, disse ele com sinceridade, mas eles nasceram da necessidade, pelo bem de nossas famílias e clãs. Mesmo que cheguemos a um acordo hoje, quem sabe quanto tempo essa paz durará. Mas eu sempre tive um sonho, a esperança de que um dia possamos transcender fronteiras e nos unir. Imploro que deem este primeiro passo em direção a esse sonho. Sua sinceridade, reforçada por suas ações, tocou o coração dos outros Kage. Embora ainda guardassem dúvidas, deixaram suas queixas de lado por um momento. Os outros Kages pareciam dispostos a prosseguir como Hashirama sugeriu, discutindo a distribuição das bestas com cauda e assinando um acordo de paz. Com o início das negociações, todos os Kages ajustaram suas posturas, adotando posturas mais sérias. Embora a estrutura geral tivesse sido estabelecida, discutir os detalhes inevitavelmente gerou desentendimentos e disputas. Foi o Tsuchikage Ishikawa quem primeiro provocou a confusão. Ele imediatamente dirigiu suas críticas ao Kazekage. Não acho que a Terra do Vento mereça uma besta com cauda, declarou Ishikawa bruscamente. Sua terra não passa de desertos sem fim com recursos escassos. As constantes tempestades de areia deixam seu povo sofrendo na miséria. Se lhe fosse concedida uma besta com cauda, ela sem dúvida seria usada para lançar invasões em outras nações para tomar terras férteis. Ao ouvir isso, o Kazekage reto explodiu de raiva. O quê? Você está dizendo que eu deveria aceitar menos só porque nasci sem sorte? Ridículo. Entretanto, antes que Reto pudesse terminar de desabafar sua frustração, outra voz se juntou à briga, dessa vez, do Raikage. Kazekage interrompeu o Raikage com um tom frio e inflexível. Este não é um mercado aberto no seu país, onde você pode fazer birras e causar caos. O Tsuchikage tem razão. Se você quer uma besta com cauda, precisa nos dar uma explicação razoável. Naquele momento, Reto compreendeu. O Raikage e o Tsuchikage claramente haviam conspirado de antemão. Eles formaram uma aliança para atacá-lo, atacando em uníssono durante as negociações daquele dia. Diante do ataque coordenado, Reto ficou sem palavras. Afinal, eles não estavam totalmente errados. No ranking atual entre as 5 grandes nações, Konogakure estava, sem dúvida, no topo, dominando tanto militar quanto politicamente. Embora a classificação para o segundo lugar fosse discutível, não havia dúvida sobre quem ficou em último lugar, Tsunagakure. Não era algo pessoal, era apenas a dura realidade. O terreno de Tsunagakure, dominado por areia infértil, deixava a nação dependente de alimentos importados. Para piorar a situação, a Terra do Vento tinha pouco a exportar em troca. Muitos de seus habitantes ainda sofriam de fome e economicamente a vila estava atrasada até mesmo em relação a algumas nações menores. Encurralado pelo Tsuchikage e pelo Raikage, Reto cerrou os punhos com força, seus olhos injetados ardendo de fúria. Se o cenário fosse diferente, ele poderia ter se levantado e começado uma briga. Mas se conteve. Perder a paciência não resolveria nada. Como discutir não estava funcionando, Reto decidiu seguir o exemplo deles, encontrar um aliado. Ele desviou o olhar para o Hokage, implorando silenciosamente por ajuda. Hashirama notou o olhar desesperado do Kazekage e não conseguiu evitar se contorcer levemente. Capítulo 55. A luta. Ei, escutem, pessoal. O Kazekage viajou de Tsunagakure até Konogakure. Não seria razoável ele sair de mãos vazias. Vamos dar a ele uma besta com cauda. Certo, parece que está certo. Hashirama Senju ensaiou seu discurso mentalmente confiante em sua eficácia. Com as duas mãos sobre a mesa, ele estava prestes a se levantar e apresentar sua proposta quando um aperto firme o imobilizou. Tobirama, o que você está fazendo? Seu irmão mais novo, Tobirama Senju, pairava sobre ele com um olhar frio e penetrante que parecia tão ameaçador quanto o de um ceifador de outro mundo. Ah, isso! A confiança de Hashirama ruiu instantaneamente. Ele percebeu que estava prestes a se envergonhar novamente e abaixou a cabeça rapidamente, com uma expressão de desânimo. Tobirama não precisou ouvir o discurso do irmão para saber a tolice que ele tinha em mente. Desviando a atenção de Hashirama, Tobirama examinou a sala, seus olhos penetrantes percorrendo as outras 4 figuras à mesa. Em sua mente a situação ficou clara. O Tsuchikage e o Raikage haviam, sem dúvida, formado uma aliança privada, buscando maximizar seus ganhos durante as negociações. As reclamações do Tsuchikage sobre a geografia de Tsunagakure eram apenas um pretexto. O país da Terra ocupava a região noroeste do mundo Shinobi, uma terra abençoada com terreno plano e recursos abundantes, rivalizada apenas pelo país do fogo. Vizinhos de Konogakure e Tsunagakure, os Tsuchikage não ousaram provocar a primeira, mas viram uma oportunidade de pressionar a segunda. Os fracos são presas fáceis, pensou Tobirama, com os olhos brilhando com um cálculo frio. Finalmente, Tobirama quebrou o silêncio, sua voz aguda e direta. Uma nação sem uma besta com cauda dificilmente merece ser chamada de uma das 5 grandes nações, você não acha? A sala ficou em silêncio. O Raikage e o Tsuchikage trocaram um olhar com expressões endurecidas. A observação direta de Tobirama atingiu o cerne da questão. Se todas as aldeias, exceto Tsunagakure, tivessem uma besta com cauda, o equilíbrio de poder entre as 5 grandes nações seria rompido, frustrando o propósito desta cúpula. Tic. O Tsuchikage zombou. Talvez devêssemos voltar ao assunto original. Concordo, disse o Raikage, batendo a mão na mesa. E se o Kazekage usar a besta com cauda para atacar outras nações? Ignorando a postura deles, Tobirama se virou para o Kazekage.
Kazekage Dono Shukaku foi capturado no seu deserto. Sua maestria em liberação de vento e liberação magnética o torna perfeitamente adequado ao ambiente do seu país. Como arma estratégica para Sunagakure não há opção melhor. Hashirama assentiu entusiasticamente, não encontrando falhas na lógica do irmão. Mas, o Kazekage hesitou, sua frustração evidente. Uma besta com cauda seria suficiente? Seu olhar implorava a Tobirama por mais, mas o jovem Senju permaneceu em silêncio, sua postura gélida e inflexível. O Kazekage entendeu a posição de Tobirama. Ele já havia se esforçado ao máximo. Agora cabia ao Kazekage lutar por mais se ousasse. De repente, o Tsuchikage pegou um documento e o deslizou sobre a mesa para o Kazekage. Kazekage Dono, sugiro que você dê uma olhada nisso. Pode ser benéfico para sua aldeia. O Kazekage olhou para o documento, com uma expressão cuidadosamente neutra. No entanto, um olhar fugaz de surpresa revelou sua perturbação interior. Orgulho e soberania eram inegociáveis para qualquer líder de aldeia. Mas para aqueles que sofriam em Sunagakure, lutando para sobreviver em meio a tempestades de areia e fome sem fim, ideais elevados significavam pouco. Cada Kage tinha o mesmo sonho ao fundar suas aldeias, acabar com o caos e proteger seu povo. No entanto, alguns sonhos permaneceram irrealizados. O punho do Kazekage cerrou-se, as veias saltando enquanto sua raiva fervia. Seus olhos injetados de sangue revelavam a profundidade de sua frustração. Naquele momento, ele entendeu o que significava fazer parte de uma nação fraca e sem influência. Pelo bem de sua aldeia, por seu povo, ele engoliu o orgulho. O Kazekage não falou mais nada, embora seu silêncio falasse por si. Observando de lado, Kakuzu avaliou a situação. O Kazekage, embora em desvantagem, provou ser um líder disposto a se sacrificar por seu povo. Surpreendentemente, foram as ações do Tsuchikage que se destacaram. Após encurralar o Kazekage, o Tsuchikage ofereceu uma compensação em vez de pressionar sua vantagem. Foi um movimento calculado, um tapa seguido de um adoçante, garantindo que o Kazekage não guardasse ressentimento excessivo. O mestre do equilíbrio refletiu Kakuzu. Não é de se admirar que Onoki tenha aprendido com ele. Com o Kazekage subjugado, as negociações continuaram. O Tsuchikage foi o primeiro a falar. Vamos levar o 4 caudas e os 5 caudas para Iwagakure. Alguma objeção? O tom do Tsuchikage era inegavelmente impetuoso, mas os outros à mesa não pareciam ter muitas objeções. Até Kakuzu, observando de longe, não pôde deixar de fazer um sinal de positivo com o polegar para o Tsuchikage Ishikawa. Sério, o ditado "a sabedoria vem com a idade" devia ter sido feito para alguém como ele. Ishikawa sabia que não tinha chance de garantir as bestas com cauda mais fortes. Em vez de ser arrastado para uma batalha sangrenta pela supremacia, era mais inteligente apostar na opção mais segura enquanto ainda tinha alguma vantagem. O 4 caudas e os 5 caudas eram bestas de nível intermediário, nem muito poderosas nem muito fracas. Eram mais do que suficientes para fortalecer as defesas do país da terra. E como não eram as mais cobiçadas, as outras nações tinham pouca objeção. Embora Ishikawa não fosse o grande vencedor, certamente sairia sem nenhuma derrota. Agora, restavam apenas Konogakure, Kumogakure e Kerigakure na disputa. O Mizukage, Byakuren, tinha um comportamento feroz e intimidador, enquanto o Haikage, era notoriamente explosivo e de pavio curto. Nenhum dos dois era um indivíduo para brincadeiras. Ambos também seguiam o princípio básico de que quanto mais caudas uma fera tivesse, maior seria seu poder. Naturalmente, eles visavam as feras com cauda mais fortes. Apesar de sua aparência assustadora, Byakuren era um homem de certa idade, mais comedido e menos impulsivo que o impetuoso Haikage. Kerigakure tinha circunstâncias únicas em comparação com outras grandes nações. Com menos de 30% de seu território sendo terra e o restante oceano, sua geografia dificultava as viagens, mas também tornava as invasões de outras nações igualmente desafiadoras. Se Kerigakure conseguisse capturar 2 bestas com cauda adequadas às técnicas de liberação de água, suas fronteiras se tornariam virtualmente impenetráveis. Desde o início, Byakuren deixou claro que mirava no 6 caudas e no 8 caudas. O Haikage, no entanto, foi ainda mais dominador. Ele declarou sua intenção de reivindicar tanto o 8 caudas quanto o 9 caudas. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, a sala ficou em silêncio. De repente, uma voz fria e clara cortou o silêncio. O que você acabou de dizer? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 56. Novas ideias. Quando Haikage gritou a ousada declaração de Komogakure, a sala inteira ficou em silêncio. Haikage achou isso estranho. Ele já não havia concordado com Tsuchikage em se apoiarem mutuamente? Ele até havia ajudado Tsuchikage a suprimir Sunagakure antes. Então por que Ishikawa não o apoiava agora? Tsuchikage Ishikawa abaixou a cabeça, seu rosto refletindo uma estranheza sem precedentes. Você quer o 8 caudas e o 9 caudas? Você está louco? Ishikawa sentiu que havia escolhido o aliado errado. Pedir o 8 caudas já era um absurdo, mas pedir o 9 caudas também? O Haikage era claramente um idiota que não havia avaliado a situação corretamente. E havia outra questão crucial. Se Komogakure realmente conseguisse o 9 caudas, seu poder aumentaria drasticamente, rompendo o delicado equilíbrio entre as aldeias. Ishikawa não podia pagar por isso. O Haikage já não ouviu nenhuma resposta do Tsuchikage, mas ouviu outra voz. O que você acabou de dizer? O Haikage virou a cabeça, preparando-se para responder a Tobirama Senju. No entanto, para seu espanto, Tobirama nem sequer havia falado. Em vez disso, encarava o Haikage com uma expressão peculiar. A voz vinha de Hashirama Senju, que estava sentado ao lado de Tobirama. Os dedos de Hashirama batiam ritmicamente na mesa. Toque, toque, toque. O som ecoou pela sala, como um toque de finados reverberando no peito do Haikage. A pálpebra do Haikage se contraiu. Uma onda repentina de inquietação o invadiu.
Mas naquele momento de hesitação, ele demonstrou a sabedoria de um Raikage. Ele alegou que as fronteiras de Komogakuri, que faziam fronteira com Konogakakuri em várias áreas, eram frequentemente assediadas pelas forças de Konoha. Se eles não conseguiam entregar a 9 caudas, talvez a 7 caudas ou a 8 caudas pudessem ser suficientes. Era preciso dizer. Bancar a vítima e acusar os outros combinava perfeitamente com o estilo forte, porém astuto, do shinobi de Komogakuri. Kakuzu observava o Raikage com interesse. Aquele homem tinha uma ambição muito além de suas capacidades. Kakuzu apostava que esse tipo de pessoa estava fadado a encontrar um fim desastroso algum dia. Um dia depois, a primeira cúpula dos 5 Kages finalmente terminou. Os 5 Kages assinaram o Tratado de Paz, jurando não iniciar guerras contra outras aldeias, a menos que a sua estivesse sob ameaça direta. No salão da Torre do Hokage, Kakuzu bebia chá calmamente. Mas o brilho em seus olhos revelava sua inquietação interior. Seus pensamentos estavam focados na distribuição das bestas com cauda durante a cúpula. Ao contrário de outros, as preocupações de Kakuzu decorriam de suas circunstâncias únicas. Cada vila planejava selar as bestas com cauda em Jinchiki, transformando-as em superarmas. Se ao menos meu medo do rancor da terra pudesse integrar força vital, Kakuzu ponderou. Se eu pudesse transformar os 4 corações do meu corpo em entidades independentes e sem mente, eles também poderiam se tornar Jinchiki. Imagine invocar 5 bestas com cauda em batalha. O simples pensamento lhe causou um arrepio, fazendo sua mão tremer levemente enquanto ele colocava a xícara de chá na mesa. No entanto, ele rapidamente se recuperou. O requisito básico para sua ideia era um suprimento de células vivas, um obstáculo monumental em seu caminho. Em outras palavras, ele precisava das células de Hashirama. Durante anos, Kakuzu quebrou a cabeça, tentando descobrir como pedir suas células a Hashirama sem ser socado até a morte. O desafio era imenso. Do ponto de vista lógico, Kakuzu e Hashirama tinham pouca conexão. Talvez Tobirama. Kakuzu estremeceu enquanto sua imaginação conjurava Tobirama amarrando-o a uma mesa de laboratório e dissecando-o com precisão cirúrgica. Nesse momento, a porta se abriu com um rangido. Kakuzu imediatamente despertou de seus devaneios. Ele olhou para cima e viu Tobirama e Senju Momoka entrando no quarto. Tobirama sentou-se sem dizer uma palavra, virando uma xícara de chá de um só gole. Momoka colocou a espada ao lado dela com um estrondo agudo e bateu o pé com a expressão fria. Eu não entendo. Ela se irritou. Por que o líder do clã tolera tanto esses bárbaros? Momoka estava visivelmente furiosa. Mesmo que Komogakuri tenha recebido apenas o 2 caudas e o 8 caudas no final, a atitude arrogante deles a deixou com vontade de sacar sua lâmina. Estranhamente, Tobirama não deu nenhuma explicação. Simplesmente continuou tomando seu chá com os pensamentos fluindo. Ao ver isso, Kakuzu riu baixinho. Do bolso, tirou um maço de cigarros. Quer uma? Ele ofereceu. Os olhos afiados de Tobirama se voltaram para ele com um brilho de desdém. Seu comportamento indiferente só fez Kakuzu querer rir ainda mais. Sem esperar por uma resposta, Kakuzu colocou um cigarro na boca de Tobirama e acendeu para ele. Tobirama era um ninja calculista e sereno, mas mesmo a pessoa mais reservada tinha limites. E a julgar pelo seu humor atual, Kakuzu imaginou que um cigarro poderia acalmá-lo. Ele então voltou sua atenção para Momoka, que ainda estava furioso. Não é que o Hokage os esteja tolerando, disse Kakuzu em tom casual. É que ele está considerando o panorama geral. O que você quer dizer? Momoka franziu a testa claramente confusa. Kakuzu acendeu um cigarro para si mesmo, exalando um leve rastro de fumaça enquanto falava novamente. Komogakuri frequentemente tem conflitos de fronteira com Konogakakuri. No entanto, desta vez, eles ainda entregaram uma besta com cauda. Isso certamente vai te irritar. Sim, Senju Momoka admitiu abertamente com um aceno de cabeça. Então, deixe-me perguntar uma coisa. O clã Senju ainda tem velhos inimigos do período dos estados combatentes? Bem, Momoka hesitou pensando antes de assentir novamente. Naquela época, as coisas eram complicadas. Durante o período dos reinos combatentes, os principais rivais do clã Senju eram os Uchiha, mas eles não eram os únicos. Muitos outros clãs foram derrotados pelo Senju, forçando-os a recuar. A fundação da vila marcou uma nova era. Todos os clãs estavam lutando para se juntar a ela, continuou ela. Mas você acha que clãs que guardam rancor do Senju se juntariam voluntariamente a Konoha? As palavras de Kakuzu fizeram Momoka ficar em silêncio, seu olhar se tornando contemplativo. Era inegável. Os clãs derrotados pelo Senju não abandonariam seu ódio. Eles não se juntariam a Konoha. Se o fizessem, seria um risco enorme. Quem garante que eles não estavam esperando o momento certo, esperando o momento em que Konoha baixasse a guarda para atacar? Esse seria o desfecho mais aterrorizante. A mesma lógica se aplicava a clãs com ressentimentos contra outras famílias proeminentes, como Sarutobi, Nara, Iga ou Uchiha. Esses clãs também não se aliariam a Konoha. Em vez disso, encontrariam aliados em nações com relações tensas com Konoha, como Komogakuri. A franja de Senju Momoka se mexeu levemente enquanto ela inclinava a cabeça. Ela não era lerda. Ela aprendeu rápido. Eu estava muito impaciente, ela admitiu. O ódio só gera mais derramamento de sangue e morte. Komogakuri e Konoha podem estar em desacordo, mas de outra perspectiva, as coisas podem parecer diferentes. Alguém como Senju Hashirama, com sua compaixão sem limites, estava disposto a se sacrificar se isso significasse que os lados em guerra pudessem deixar de lado sua inimizade. Mas para um homem, mesmo alguém como Hashirama, tentar resolver todo o ódio no mundo shinobi? Era ambicioso demais, quase insignificante no grande esquema das coisas. Sua visão de amor universal era idealista demais, distante demais. Mesmo assim, ele continuou tentando, passo a passo. Os shinobi e os aldeões de Komogakuri também viviam neste continente.
Se Komogakuri fosse destruída, seu povo ficaria desabrigado, forçado a se unir em clãs para sobreviver, mergulhando o mundo de volta na matança sem fim do período dos reinos combatentes. Foi por isso que não houve um Buda com a armadura de Susanoo exterminando 4 nações de uma só vez, porque Hashirama não permitiria. Matar só gera mais matança. Não há como acabar com esse ciclo. Momoka fez uma nova pergunta. Assim respondeu Tobirama. Segurando um cigarro entre o polegar e o meio, ele bateu na cinza com o indicador, a facilidade dos movimentos revelando sua longa familiaridade com o fumo. Mas levará tempo para erodir o ódio. Ao contrário de Hashirama, Tobirama não tinha compaixão ou amor ilimitados por todos. Mas sua visão era aguçada, estendendo-se para o futuro distante. Ele entendia que a verdadeira paz dificilmente seria alcançada em sua geração. E quanto aos chamados tratados de paz? Ele riu baixinho. Não passam de pedaços de papel. Kakuzu também riu. Verdade. Além do tempo, o que é preciso é uma oportunidade. Que tipo de oportunidade? Tobirama parou no meio do caminho, seu cigarro parado enquanto se virava para olhar para Kakuzu. Um evento que força o mundo a se unir. Kakuzu respondeu simplesmente. Capítulo 57. O primeiro Anti-Uchiha. No elegante e impecável laboratório de biopesquisa número 2, o ambiente era tranquilo. Uma xícara de chá forte, um maço de cigarros e um livro sobre a mesa criavam o cenário perfeito para um dia relaxante. Para Kakuzu, ganhar um salário diário de 20.000 rios em uma posição estável dentro do sistema de Konoha era nada menos que um emprego dos sonhos. Mas tal serenidade raramente durava no mundo de um shinobi. Svi. Kakuzu franziu a testa levemente, instantaneamente ciente da perturbação. Sem se virar, ele soube. Tobirama Senju estava de volta. O segundo Hokage, tendo concluído suas tarefas anteriores, retornou à sua busca incansável por jutsus proibidos. Para cada novo jutsu proibido que ele criasse, outro inevitavelmente seria banido. Apesar das inúmeras advertências de Hashirama e do fato de a maior parte da pesquisa de Tobirama ter sido enterrada ou proibida, a determinação do homem permaneceu inabalável. Afinal, a ciência não esperava pela aprovação de ninguém. Desta vez, porém, Tobirama trouxe algo diferente. Kakuzu olhou por cima do ombro e viu 2 indivíduos esparramados no chão, respirando com dificuldade. Eles haviam sido trazidos com a técnica do deus voador do trovão, característica de Tobirama. Você está ficando ousado, comentou Kakuzu. A presença de cobaias vivas sinalizava o início da experimentação humana. Embora Kakuzu não estivesse surpreso, lembrou-se de que Hashirama havia proibido explicitamente tais estudos antiéticos. Relaxe. Eles são condenados à morte da prisão de Konoha, respondeu Tobirama, com um olhar frio. Eles contribuirão para a vila uma última vez com suas vidas. Bem, se alguém consegue racionalizar ou burlar as regras com tanta eloquência, é o campeão da vontade do fogo, murmurou Kakuzu enquanto se levantava. Calçava luvas brancas e se preparava para o trabalho. Tobirama ignorou a provocação, acariciando pensativamente a barba por fazer no queixo. A propósito, tem uma coisa em que preciso da sua ajuda. O que é? O financiamento para a pesquisa da vila é limitado, e não posso alocar muito para este projeto sem levantar suspeitas. Meus recursos estão se esgotando. Preciso que você contribua com algum dinheiro, ou este experimento não avançará. A sala ficou em silêncio. Estrondo. O fórceps que Kakuzu acabará de pegar caiu na mesa. Ele olhou para Tobirama com uma expressão indecifrável. Se é tão difícil, talvez seja um sinal de que você deva abandonar o projeto. Não espere que eu te cubra. Quero meu salário pago em dia. Tobirama cruzou os braços. Sua expressão altiva era uma mistura de irritação e teimosia. 3 meses depois, 2 novos jutsus proibidos nasceram. O primeiro foi inteiramente obra de Tobirama, inspirado em uma técnica de genjutsu transmitida pelo clã Senju. Ele a refinou e desenvolveu no que chamou de técnica de caminhada na noite escura. Esse genjutsu criava uma escuridão abrangente que roubava a visão do alvo. Somente o conjurador e seus aliados conseguiam navegar pelo ambiente escurecido, o que lhes dava uma vantagem decisiva. Em suma, ele temporariamente despojou o inimigo da própria luz. O segundo jutsu foi uma colaboração entre Tobirama e Kakuzu, as marcas explosivas de multiplicação mútua. Essa técnica concentrava o poder explosivo em um alvo, criando uma cascata de detonações tão devastadora que não deixava nada para trás, nem mesmo cinzas. Era particularmente eficaz contra oponentes com habilidades de teletransporte, evasão ou ressurreição. O sucesso desses jutsus deixou Tobirama completamente satisfeito. Certa noite, depois de meses de trabalho árduo, os dois finalmente se sentaram para desfrutar de uma merecida bebida. Tobirama-sensei, Kakuzu-sama, por favor, experimentem isso. É a receita secreta de sake da minha família, disse Sarutobi Hiruzen enquanto entregava a garrafa com orgulho. Bom garoto, disse Kakuzu, dando um tapinha na cabeça de Hiruzen. Por incrível que pareça, Danzo estava ausente, o que era incomum para alguém tão ávido por favores. Talvez Tobirama o tivesse excluído deliberadamente. Kakuzu não se importava muito. Tomando um gole, Kakuzu soltou um zumbido satisfeito. Nada mal, Sarutobi. Trazer este sake para homenagear seus professores mostra que você tem a cabeça no lugar. Obrigado, Kakuzu-sama. Vou continuar trabalhando duro, respondeu Hiruzen radiante. Tobirama gesticulou para que Hiruzen deixasse a garrafa e limpasse o laboratório interno. Assim que Hiruzen saiu, Kakuzu tomou um gole de sake e comentou casualmente. Tobirama, você está planejando começar uma guerra civil? Tobirama congelou no meio da bebida. O que você está falando? Não me diga que você não percebeu como esses 2 jutsus parecem feitos sob medida para combater os Uchiha. O tom de Kakuzu era neutro, mas seu argumento era cortante. A técnica de caminhar na noite escura anulava a visão do Sharingan, enquanto as marcas explosivas de multiplicação mútua eram devastadoras o suficiente para neutralizar até mesmo técnicas como o Izanagi.
Por um momento, Tobirama fechou os olhos, considerando sua resposta. Ele tinha várias maneiras de se esquivar da acusação. Podia negá-la categoricamente ou atribuí-la à sua experiência em inúmeras batalhas contra os Uchiha. Mas no fundo, Tobirama sabia a verdade. Dizer algo assim na frente de Kakuzu era quase um convite ao ridículo. Após um longo silêncio, Tobirama Senju pousou seu copo de sake e finalmente falou. Primeiro, eu nunca subestimo ninguém que ameace a vila. Isso inclui pessoas como você no passado. Kakuzu não refutou isso. Mesmo que os dois estivessem trabalhando juntos, ele sabia muito bem que um político astuto como Tobirama sempre estaria em guarda. Segundo, continuou Tobirama, você não sabe que há uma criança na minha equipe Ambu chamada Uchiha Kagami? Tá? O que exatamente você está insinuando? A voz de Kakuzu carregava um toque de curiosidade, embora seus olhos permanecessem afiados e calculistas. Tobirama ficou em silêncio novamente, seu olhar se voltando para a janela do laboratório. Kakuzu podia sentir um leve traço de reminiscência em sua expressão. Depois de cerca de meio minuto, Tobirama falou novamente com um tom mais reflexivo. O clã Uchiha é um clã que ama profundamente, tão profundamente que seu amor pode se tornar insuportável. Mas essa intensidade de emoção não é algo que a maioria das pessoas consegue lidar. Ele fez uma pausa e continuou. Um passo em falso e esse amor sai do controle. Sempre tentei guiar esse poder para um caminho justo, em vez de rejeitá-lo completamente. É por isso que ao lidar com os Uchiha, trabalhei para abrir seus corações e integrá-los completamente a Konogakakure. Kagami é a pessoa que escolhi para liderar esse esforço. Entendeu agora? Kakuzu assentiu levemente, compreendendo as intenções de Tobirama. Se possível, Tobirama esperava ver os Uchiha totalmente assimilados à vila. No entanto, dado o comportamento orgulhoso do clã Uchiha e sua aparente falta de consideração pelos outros em Konoha como verdadeiros companheiros, tal objetivo parecia distante. Esse orgulho frequentemente gerava ressentimento e aumentava a desconfiança, o que Kakuzu supôs. Era provavelmente uma das razões por trás do desenvolvimento de certos jutsus proibidos por Tobirama. Tobirama não via os Uchiha como inimigos, mas também não confiava plenamente neles. Pelo menos por enquanto não havia chegado ao ponto de rotulá-los como um clã inerentemente maligno. No momento em que Tobirama e Kakuzu estavam prestes a mudar de assunto, o som de passos rápidos os interrompeu. Unshin entrou no laboratório com uma velocidade inabalável. Além de Tobirama e Kakuzu, apenas os discípulos de confiança de Tobirama podiam entrar naquele espaço com tanta liberdade. O recém-chegado era Danzo com uma expressão tensa e inquieta. Tobirama-sensei. Que confusão. É o Shira. Capítulo 58. O filósofo Madara. Ouvindo o relato de Shimura Danzo, o cigarro na mão de Tobirama queimou como se tivesse sido esquecido. Até o sake sobre a mesa permaneceu intocado. Estrondo. Tobirama levantou-se abruptamente com uma expressão grave. A situação era urgente, mas como líder do clã Senju, ele rapidamente recuperou a compostura. Kakuzu. O que foi? Eu preciso de sua ajuda. Antes que Kakuzu pudesse responder, a mão de Tobirama já estava em seu ombro. Espere, eu não disse. Não há tempo para explicações. O selo de mão de Tobirama já estava completo. No momento seguinte, suas figuras se borraram e desapareceram, deixando para trás o Hiruzen Sarutobi perplexo e o frenético Danzo. Hiruzen, pare com isso. É a nossa hora de brilhar. Danzo cerrou os punhos, os olhos brilhando de determinação. Para ele, hoje era o dia de gravar seu nome na história, o dia em que a decisão sobre o próximo Hokage seria tomada. Sem esperar por uma resposta, Danzo arrastou Hiruzen para fora do laboratório. Hoje, ele provaria seu valor no campo de batalha. No instante seguinte, Kakuzu se viu do lado de fora. Uma rápida olhada para os portões imponentes confirmou sua localização, a entrada de Konogakakure. À frente, um homem solitário se aproximava dos portões da vila, com um pergaminho preso às costas. Madara, você não pode ir embora. A voz de Tobirama era áspera, seu olhar penetrante fixo em Uchiha Madara. Abaixando a postura, Tobirama se preparou para a batalha. A qualquer momento, ele estava pronto para usar a técnica do deus voador do trovão para abater o desertor. Madara parou, virando-se lentamente. Seus longos cabelos negros emolduravam seus olhos intensos e dominadores. Não pode ir embora, disse ele, com a voz carregada de desdém. E você acha que pode me impedir? O olhar de Madara se voltou brevemente para Kakuzu. E você? Está aqui para tentar a sorte também? Uma brisa fria soprava, espalhando folhas caídas. Kakuzu suspirou internamente. A situação estava longe de ser ideal. Ele não queria se envolver naquilo. Madara, não me entenda mal. Se você vai embora ou não, não tem nada a ver comigo. Foi Tobirama quem me arrastou para essa confusão. Reprimindo a crescente frustração, Kakuzu ponderou suas opções. Uma solução pacífica parecia improvável, especialmente com a determinação inabalável de Tobirama. Madara pode ir embora, disse Tobirama, sua voz cortando a tensão. Mas a 9 caudas nas suas costas pertence a Konoha. Deixe-a para trás. A risada fria de Madara ecoou. Virando-se para encarar Tobirama, ele sorriu ironicamente. Então, você quer dançar também? Enquanto ele falava, o Tomoe no Sharingan de Madara girou rapidamente, evoluindo para o Manjek. A intenção assassina que se seguiu foi sufocante, tornando o ar pesado. As rajadas de vento que o envolviam pareciam lâminas, forçando Tobirama e Kakuzu a protegerem o rosto enquanto recuavam alguns passos. A diferença de força era inegável. Os pensamentos de Kakuzu disparavam. Tobirama, entendo seu rancor, mas isso é imprudente. Você está enfrentando alguém que tem todos os motivos para odiá-lo. Madara reprimiu sua raiva por anos, mas e agora?
Agora, é só questão de tempo até que isso exploda. Silenciosamente, Kakuzu ativou seu medo do rancor da terra, garantindo que os fios de seu coração fossem enterrados profundamente no subsolo. Se as coisas dessem errado, pelo menos sua sobrevivência estaria garantida. Assim que a batalha parecia inevitável, dezenas de agentes da Anbu chegaram, com movimentos precisos e coordenados. Em poucos instantes, formaram um perímetro ao redor de Madara. Esta era a equipe de resposta a emergências de Konoha, shinobi de elite prontos para agir a qualquer momento. Com Tobirama e Kakuzu na mistura, sua força combinada era formidável, o suficiente para fazer qualquer um dos outros Kage hesitar. Mas para Madara, elas eram meros aborrecimentos. Insetos, ele zombou. Seu chakra se inflamou e a energia opressiva sacudiu o chão sob eles. Ele começou a formar selos, e o contorno de um Susanoo começou a se materializar. Madara-sama, por favor, acalme-se. Uma voz cortou a tensão. Madara fez uma pausa e olhou por cima do ombro. O orador era um membro do clã Nara, e seus olhos calculistas revelavam a pressão que ele sofria. O Hokage chegará em breve. O chakra de Madara parou, mesmo que apenas um pouco. A palavra Hokage pairava no ar, despertando algo dentro dele. Era um título com o qual sonhara, mas que há muito abandonara. As memórias que carregava eram amargas e nostálgicas, uma dolorosa lembrança do que havia sido perdido. Momentos depois, uma figura chegou, separando a multidão sem esforço. Envolto no manto do Hokage, Hashirama Senju deu um passo à frente. Os shinobi ao redor instintivamente se moveram para o lado, abrindo caminho direto para Madara. Hashirama parou a alguns passos de distância, seu olhar carregado de emoção. Ele não gritou nem exigiu respostas. Simplesmente olhou para o velho amigo, com uma expressão complexa de tristeza e compreensão. Por um momento, o campo de batalha ficou em silêncio, o peso de sua história pairando no ar. Finalmente, ele falou. Madara, Konoha é o nosso sonho. Sem argumentos, sem condenações, apenas a simplicidade de uma ambição de infância compartilhada. Naquela época eles eram puros, intocados pelas complexidades do mundo. Aquelas promessas que fizeram quando crianças eram o que mais prezavam. Agora quase tudo com que sonharam havia se realizado. Abandonar tudo agora seria como negar seus eus passados. Hashirama queria desesperadamente saber o que Madara realmente pensava naquele momento. Certamente em algum lugar em seu coração, aquele sonho de infância ainda despertava, ainda que vagamente. Madara fechou os olhos e por um breve momento, seus lábios pareceram se curvar levemente, como se estivesse relembrando. Mas quando os abriu novamente, seu rosto estava desprovido de emoção. Talvez até mesmo aquele breve lampejo de sentimento fosse o último resquício de sua nostalgia. Então, na frente de todos os presentes, Madara falou. Hashirama, o mundo não funciona como você deseja. Quanto mais você viver, mais compreenderá a futilidade, a dor e o vazio que permeiam a realidade. Ouça com atenção. Onde há luz, sempre haverá sombra. O conceito de vitória pressupõe a existência da derrota. Buscar a paz com intenções egoístas só leva à guerra. Proteger o amor inevitavelmente gera ódio. Essas forças estão ligadas por causa e efeito, não podem ser separadas. Essa é a realidade. Quando Madara terminou de falar, os cerca de 100 shinobi reunidos ficaram em silêncio absoluto. Todos entenderam. As palavras de Madara eram uma oposição flagrante aos ideais do Hokage. Fazia sentido, então, porque Madara havia escolhido deixar Konoha. Diferenças ideológicas, era bastante razoável. Mas Kakuzu, observando a cena de lado, notou algo mais. Entre a multidão, havia aqueles que franziam levemente a testa, como Nara Shoroku, e outros conhecidos por seu intelecto. Eles também pareciam sentir. As palavras de Madara não eram meramente uma discordância com os ideais de Hashirama. Voltando o olhar para Madara, Kakuzu pensou nos rumores. Era de conhecimento geral que Madara havia sido manipulado por Zetsu Negro, o que acabou levando à sua queda. Se a linha do tempo estivesse correta, Madara já devia ter visto a placa alterada. Mesmo assim, Kakuzu tinha certeza. Essas palavras não eram resultado da influência do Zetsu Negro. Aquela criatura nem sequer teve coragem de se apresentar diante de Madara naquele momento. Não, essas eram as próprias conclusões de Madara, nascidas de sua filosofia pessoal. Kakuzu não podia negar, o argumento de Madara parecia muito mais baseado na realidade do que o idealismo de Hashirama. Embora Hashirama vislumbrasse espalhar o amor pelo mundo shinobi, era um sonho admirável, mas que parecia impossivelmente ingênuo. Como Madara disse, amor e ódio estão interligados, ligados pela causalidade. Em termos de profundidade filosófica, Madara havia superado Hashirama. Ele só havia caído por causa da manipulação de Zetsu Negro. Mesmo assim, Kakuzu não conseguia deixar de considerar Madara o filósofo do mundo shinobi. Tais percepções estavam além do alcance da maioria. Balançando a cabeça, Kakuzu se afastou dos pensamentos. Com Hashirama presente, era evidente que aquela batalha não aconteceria. Uma sutil sensação de alívio o invadiu. Observando os arredores, Kakuzu notou que a multidão que se reunia havia aumentado significativamente. Ao seu lado, 2 jovens shinobi apareceram em algum momento. O olhar de Sarutobi Hiruzen estava fixo em Madara, com a testa profundamente franzida enquanto ponderava as palavras do Uchiha. Enquanto isso, Danzo murmurava para si mesmo. Onde há luz, deve haver sombra. O que? Kakuzu de repente percebeu que os dois já eram genin. A julgar pelas expressões, eles haviam absorvido completamente as palavras de Madara. Luz e sombra. Olhando para os rostos sérios dos 2 garotos, Kakuzu sentiu um arrepio de pressentimento. As sementes da escuridão de Konoha, as raízes escondidas nas sombras, estavam sendo plantadas. Capítulo 59. Uma nova empreitada. O tenso confronto nos portões da vila chegou ao seu fim inevitável. Com um aceno solene, Senju Hashirama fez sinal para que a multidão se abrisse, permitindo que Uchiha Madara saísse pelos portões de Konogakakure. Após o ocorrido, rumores se espalharam entre os aldeões. Por que o Hokage permitiu que Madara partisse?
Quando questionado diretamente, a resposta de Hashirama foi simples: a 9 Caudas foi capturada por Madara. É lógico que ele deveria assumir a responsabilidade por isso. No entanto, muitos acreditavam que havia mais por trás da história. Alguns especulavam que a decisão de Hashirama decorria de uma nostalgia persistente, uma recusa em abandonar o vínculo que outrora compartilhavam. Seu coração compassivo, ao que parecia, ainda se apegava à esperança de que Madara pudesse um dia retornar à aldeia. No fundo, Hashirama provavelmente compreendia as poucas chances de tal reconciliação, mas persistiu mesmo assim. Para alguns, essa fé inabalável beirava a tolice. No entanto, foram precisamente pessoas como Hashirama, aquelas que ousaram sonhar com a paz em um mundo governado pela discórdia, que impulsionaram a humanidade da barbárie em direção à harmonia. Mas nem todos compartilhavam desse idealismo. Dentro do laboratório, a expressão de Senju Tobirama era gélida. Com um estalo alto, sua mão bateu na mesa de madeira. Não entendo por que o irmão o deixou voltar, rosnou Tobirama. Quando Madara inevitavelmente ressurgir, sua vingança será direcionada diretamente a Konoha. Pragmático como sempre, a frustração de Tobirama era evidente. No entanto, ele não era o responsável. As decisões estavam firmemente nas mãos de Hashirama. Ei, calma aí. Kakuzu, sentado em frente a Tobirama, acendeu um cigarro calmamente e gesticulou para as crianças próximas. Cuidado, você está dando um mau exemplo para as crianças. O comentário fez Tobirama voltar à razão. Respirando fundo, ele endireitou a postura, ignorando o desabafo anterior. Você tem razão. Isso foi indecoroso da minha parte. Ele desviou o olhar para Sarutobi Hiruzen e Shimura Danzo, que estavam por perto. Vocês dois trabalharam muito hoje. Vão descansar. Os dois se curvaram respeitosamente antes de sair do laboratório, e sua partida mergulhou a sala em um silêncio desconfortável. A mente afiada de Tobirama já estava em ação. O silêncio naquele espaço nunca era ocioso. Kakuzu, despreocupado, deu outra tragada no cigarro, observando o irmão mais novo do Hokage mergulhar em pensamentos profundos. Após uma longa pausa, Tobirama abriu os olhos de repente. Um brilho dourado brilhou em seu olhar penetrante. O que você acha? Técnicas de selamento funcionariam contra uma ameaça como Madara? Os lábios de Kakuzu se curvaram num sorriso irônico. Você está pensando demais. Tobirama era inegavelmente brilhante e um ápice entre os mortais comuns neste mundo. No entanto, comparado a monstros de verdade como Madara, a diferença era significativa. Você já tem uma técnica de selamento, não é? Perguntou Kakuzu, tirando casualmente a cinza do cigarro. Por que não usou no Madara hoje? A pergunta não era maliciosa, mas Kakuzu não conseguiu conter uma risada. A ideia de usar o selo dos 4 símbolos, uma técnica com riscos catastróficos, contra alguém como Madara era ridícula. Até Tobirama sabia mais. Um selo mal executado poderia sair pela culatra, deixando o usuário condenado em vez do alvo. Aos olhos de Kakuzu, tais técnicas eram, na melhor das hipóteses, apostas arriscadas, nada mais do que jutsus inferiores. Você conhece o selo consumidor do demônio morto do clã Uzumaki? Tobirama perguntou, sem se abalar com o ceticismo de Kakuzu. Kakuzu assentiu. Claro, eles são parentes distantes do seu clã Senju, não são? O selo consumidor do demônio morto era inegavelmente poderoso, superando em muito as criações do próprio Tobirama. No entanto, seu uso exigia rigorosos pré-requisitos, controle preciso, habilidade imensa e o preço final, a vida. Você pode ter entendido mal a minha pergunta, disse Tobirama, batendo o dedo pensativamente na mesa. Eu vi os Shinigami invocados pelo selo consumidor do demônio morto, uma força capaz de separar almas e arrastá-las para a Terra Pura. Você acha que é possível se inspirar na própria Terra Pura? O interesse de Kakuzu foi despertado. Apagando o cigarro, ele se inclinou para a frente com uma expressão de curiosidade. Essa sim é uma ideia intrigante. A menção à Terra Pura, a invocação de almas e a potencial quebra de leis naturais. Estava claro para onde os pensamentos de Tobirama estavam indo. O amanhecer do Edo Tensei estava no horizonte. O tempo passou. As estações mudaram. Após a reunião dos primeiros 5 Kages, a vida em Konogakakure se estabeleceu em um ritmo constante. A vila prosperou, transbordando energia e crescimento. Essa marcou a Era de Ouro de Konoha, seu período mais próspero e de rápido desenvolvimento. Na movimentada rua comercial principal, os negócios prosperavam. Havia restaurantes de yakiniku vibrantes, pousadas com fontes termais fumegantes, lojas de ferramentas ninja fervilhando de movimento e pousadas com recepcionistas recebendo os clientes em suas portas. Dentre eles, um estabelecimento se destacou como o mais movimentado, um salão de jogos recém-inaugurado. Mas não se engane, o salão de jogos era totalmente legal, operando com as devidas licenças e cumprindo as normas. O local rapidamente se tornou o negócio mais lucrativo de Konoha, atraindo inúmeros clientes com seu charme. Neste mundo, o jogo era uma indústria lucrativa. Como dizia o ditado, a casa sempre ganha. Embora os jogadores pudessem sair com pequenos ganhos, os croupiers nunca perdiam. Curiosamente, este salão de jogos em particular, o Cassino Skis, havia sido inaugurado há apenas 6 meses. No entanto, em tão pouco tempo, dominou o cenário de jogos de azar de Konoha, forçando os concorrentes a se fundirem com ele ou fecharem suas portas por completo. Se você acha que a razão pela qual o Cassino Skis ocupa uma posição significativa em Konogakakure é por causa de seus métodos implacáveis, você não poderia estar mais enganado. A verdade é que este cassino se destaca em todos os aspectos, seja na burocracia, na administração ou no atendimento ao cliente. Tudo é polido com perfeição. É justamente esse nível de excelência que permitiu ao Cassino Skis dominar o mercado de jogos de azar em Konoha, transformando-o em uma enorme máquina de fazer dinheiro. Todos os dias, um fluxo constante de jogadores se aglomera no cassino. Enquanto buscam emoções, eles também não conseguem resistir às especulações sobre o misterioso dono por trás da operação.
Como alguém poderia exercer tanto poder em Konoha? Os rumores correm soltos. Teorias abundam, cada uma mais bizarra que a anterior. Figuras proeminentes de Konoha, e até mesmo de toda a Terra do Fogo, foram arrastadas para as conversas dos jogadores, com suas reputações abaladas. No entanto, ninguém consegue dar uma resposta definitiva. Como a verdadeira identidade do proprietário permanece desconhecida, as pessoas naturalmente voltam sua atenção para os funcionários do cassino. Um dia, um homem baixo, de bigode bem aparado e vestido com roupas finas, entrou nas profundezas do cassino. Ladeado por 2 guarda-costas imponentes, sua presença imediatamente chamou a atenção. Este homem era conhecido por alguns como Bigodinho, enquanto outros o chamavam respeitosamente de Mestre Bigode. Ele gerenciava as operações diárias do cassino, supervisionando tudo, grande e pequeno. No entanto, todos sabiam que ele era apenas um testa de ferro, não o verdadeiro chefe. Mesmo assim, Bigodinho era meticuloso em seguir as regras estabelecidas por seu empregador. As instruções do chefe eram claras: ao lidar com assuntos externos, nunca ultrapassar os limites dos protocolos estabelecidos. Para um homem tão experiente e perspicaz como Bigodinho, que havia navegado pelas complexidades das relações humanas por anos, isso dificilmente seria um desafio. Ele só se aventurava a encontrar o chefe pessoalmente em raras ocasiões, quando algo realmente significativo acontecia. Hoje foi uma dessas ocasiões. Ele parou diante de um enorme conjunto de portas. Juntando as mãos, canalizou seu chakra para fora, garantindo que não houvesse presenças indesejadas por perto. Após confirmar que a área estava segura, acenou com a cabeça para os 2 guardas atrás dele. Eles entenderam imediatamente. Com esforço sincronizado, os 2 homens agarraram as portas, com os músculos salientes e as veias pulsando enquanto se esforçavam. Ranger, as pesadas portas finalmente se abriram, revelando a figura sentada lá dentro. Sem dúvida, este foi o verdadeiro mentor do Cassino Skis. Bigodinho ergueu a cabeça, com o olhar fixo na pessoa à sua frente. O que viu estava longe do que qualquer um poderia esperar. O chefe não era uma figura ameaçadora envolta em trevas, mas um indivíduo refinado e erudito. Capítulo 60. Maestria. Antigamente, Kakuzu lutava com kunai e jutsu nas ruas. Agora ele compra propriedades, administra fábricas e conversa amigavelmente com clientes. Um verdadeiro modelo de chefe. Kakuzu recostou-se na cadeira, com os pés apoiados em um banquinho e o corpo reclinado em um ângulo de 120 graus. Sentava-se em silêncio, exalando um ar refinado enquanto folheava documentos. De longe, parecia um shinobi culto e de alta qualidade. Seu olhar pousou levemente no documento em suas mãos, Os Princípios da Reconstrução de Organismos. Um texto raro de um século atrás, uma maravilha tecnológica neste mundo. Os animais descritos aqui não eram cães e gatos comuns. Eram criaturas únicas do mundo shinobi, povos do tamanho de montanhas. Pássaros voadores com 3 ou 4 cabeças e rinocerontes enormes que podiam derrubar árvores com um único passo. O que os diferenciava das feras comuns era a presença de chakra em seus corpos. Com força suficiente, um shinobi poderoso poderia até mesmo subjugá-los como feras invocadoras. 100 anos atrás, alguém teorizou a clonagem desses animais usando apenas um fio de pelo ou pena. Infelizmente, com a guerra devastando a Terra e a falta da tecnologia necessária, a ideia permaneceu apenas isso, uma teoria. Mas agora parecia plausível. Kakuzu virou página após página, absorto no texto. De repente, a porta se abriu. Parado respeitosamente na porta estava seu subordinado, Kaed. Os apelidos de Kakuzu para seus subordinados eram diretos e muitas vezes baseados em suas características mais óbvias. Kaed, o que houve? O subordinado acenou com a mão, sinalizando para os guardas saírem, e eles sabiamente fecharam a porta atrás de si. Sozinho agora, Kaed colocou a mão no peito e falou em tom de desculpas. Kakuzu-sama, peço desculpas. Há um problema que requer sua atenção. Falar. Alguém nos emprestou 3 grandes quantias. Espere, Kakuzu interrompeu, com uma ponta de frieza na voz. Você esqueceu das minhas regras? O Cassino Skis operava legalmente e Kakuzu havia adicionado uma regra extra para empréstimos, um empréstimo de cada vez. O mutuário só poderia tomar outro empréstimo após quitar o primeiro. E você está me dizendo que essa pessoa pegou o dinheiro emprestado 3 vezes sem pagar, e perdeu de novo dessa vez? O tom de Kakuzu ficou mais frio, e a sala pareceu gelar com isso. O frio opressivo fez Kaed tremer. Ele se ajoelhou gaguejando. Kakuzu-sama, o emprestador. Ele é do clã Senju. Ele tinha uma história tão convincente que os funcionários do andar inferior baixaram a guarda. Senju? Os olhos de Kakuzu se estreitaram. O rápido crescimento do Cassino Skis deveu-se, em parte, a Senju Tobirama, assistente do Okage, que o havia patrocinado. No entanto, todas as operações e a gestão eram responsabilidade exclusiva de Kakuzu. Sem seus esforços para financiar os experimentos de Tobirama, a pesquisa de jutsus proibidos já teria fracassado há muito tempo. Foi um acordo mutuamente benéfico. Ainda assim, Kakuzu não tinha intenção de dar rédea solta a nenhum Senju, não importando seu status. Traga-o aqui, ordenou Kakuzu. Kaed hesitou, engolindo em seco. Kakuzu-sama, o nível de chakra dele é forte, provavelmente nível Jonin. Receio que, se ele se recusar, interrompeu Kakuzu, com um olhar penetrante, você se ajoelhará e implorará para que ele lhe bata até ficar machucado e machucado. Depois, rastejará até o complexo Senju e rolará pelos portões, dizendo a eles que este assunto não terminará sem 1 bilhão de rios. Fingir de morto na porta da casa do Senju? Isso foi uma sentença de morte. Kaed engoliu em seco e assentiu relutantemente antes de sair correndo. Felizmente, o devedor Senju pareceu surpreendentemente cooperativo e foi levado ao escritório de Kakuzu em minutos. O homem irradiava vitalidade, e seu comportamento alegre contrastava completamente com sua dívida enorme. O mais impressionante era seu corte estilo tigela. Era quase uma declaração de personalidade.
Kakuzu dispensou Kaede com um aceno, seu tom calmo, mas autoritário. Deixa comigo. Aliviado, Kaede fechou rapidamente a porta atrás de si. O olhar de Kakuzu se fixou no homem. As sutis flutuações de chakra em seu corpo sugeriam um jutsu de transformação. Mas a transformação era ridiculamente fraca. Se alguém o comparasse a uma fotografia antiga, notaria imediatamente. Esta era claramente uma versão mais jovem do próprio Hashirama Senju. Ao ver o olhar penetrante de Kakuzu, o homem coçou a cabeça timidamente, inclinou o rosto para cima em um ângulo absurdo e soltou uma risada calorosa. Hahaha. Foi mal, foi mal. Eu não esperava que o chefe aqui fosse o Kakuzu-sama. Isso facilita muitas coisas. Com uma explosão de fumaça, a transformação desapareceu, revelando as características familiares do primeiro Hokage. Cabelos na altura da cintura, veste simples de cor clara e seu rosto sempre bobo. Por favor, Hokage-sama, sente-se, disse Kakuzu com um sorriso educado. Hashirama sentou-se com um sorriso sem graça e juntando as mãos. Kakuzu, minhas desculpas. Esqueci de levar dinheiro nessas viagens. Com certeza te pagarei na próxima vez. Seu tom era sincero e de desculpas. Kakuzu, sempre pragmático, decidiu fazer a vontade dele. Se o Hokage diz, confiarei em sua palavra. Pesando os 3 títulos em sua mão, Kakuzu notou que o valor total mal chegava a 10 milhões de RY. Para ele, era uma gota no oceano. Honestamente, ele nem se importava se a dívida fosse paga. Hahaha, Kakuzu, você me pegou de jeito. Só fica com essas notas promissórias por enquanto, juro que vou devolvê-las em breve. Ou então, posso ir embora agora? O estimado Hokage quer ir embora? Quem ousaria impedi-lo? E Kakuzu, você tem um ótimo senso de humor. Senju Hashirama riu sem jeito e estava prestes a sair quando os lábios de Kakuzu se curvaram em um sorriso malicioso. Hashirama-sama, com certeza enviarei esses recibos para sua residência mais tarde. A propósito, não é Uzumaki Mito-sama quem administra as finanças da sua casa? Ao ouvir o nome de Mito, Hashirama congelou, sua expressão mudando para uma mistura de pânico e vergonha. Kakuzu, qual é? Somos amigos, não somos. Você não pode fazer isso comigo. Se mandar isso para minha casa, eu tô ferrado, completamente ferrado. Estamos falando de ajoelhar no chão, esfregar a lavanderia ou... Durian. Hashirama deixou escapar, arrependendo-se imediatamente. Ele levou a mão à boca, repreendendo-se silenciosamente por ter deixado escapar. Kakuzu, por outro lado, levantou-se e deu a Hashirama um sorriso malicioso. Espinhos de durião perfurando a pele. Com o lendário fator de cura de Hashirama-sama, as feridas formavam crostas rapidamente. Depois eram abertas novamente e repetidamente. Mito-sama é um gênio. Ouvindo a descrição detalhada de Kakuzu, Hashirama teve vontade de cavar um buraco e se enterrar nele. Rapidamente agarrou Kakuzu pelo braço, implorando. Kakuzu, nos conhecemos há séculos. Você não pode deixar isso vazar, principalmente para minha esposa. Se não, sua esposa? Hashirama-sama, tem certeza de que é assim que você normalmente se refere a Mito-sama? Tudo bem, vou repetir exatamente o que você disse para ela. Qual é, Kakuzu? O que você quer? É só dizer. Nesse ponto, Hashirama estava à beira do desespero, enquanto Kakuzu mantinha a calma e a compostura. O primeiro Hokage podia ser uma potência no campo de batalha, mas em outras áreas, ele era surpreendentemente desavisado, algo que Kakuzu achava divertido. Desde o momento em que Hashirama entrou, Kakuzu conseguiu juntar 2 detalhes importantes. Primeiro, Hashirama alegou que pagaria a dívida, mas todos sabiam que sua sorte era péssima. Ele nunca ganhava em jogos de azar, então qualquer dinheiro destinado ao pagamento provavelmente desapareceria nas mesas. Em segundo lugar, o fato de ele ter ido ao cassino sozinho, disfarçado com o jutsu de transformação, claramente significava que ele não queria que ninguém em casa descobrisse. Mencionar Mito foi apenas um tiro no escuro, mas a reação foi mais do que ele poderia esperar. Para Kakuzu, Uzumaki Mito permanecia um enigma. Ele só sabia que ela vinha do clã Uzumaki e que até mesmo Uchiha Madara demonstrava um raro grau de respeito por ela. Considerando o celibato de Madara, Kakuzu suspeitava que pudesse haver algo ali. Mas no fim, Mito escolheu o simples e direto Hashirama. Talvez a vida com ele prometesse um pouco de diversão. Afinal, uma mulher capaz de manter Hashirama e Madara sob controle era uma verdadeira força a ser reconhecida. Apenas mencionar o nome dela casualmente fez o chamado Deus Shinobi ficar fraco. Faz de você o irmão mais velho. Observando Hashirama se contorcer, Kakuzu percebeu que o tinha firmemente em suas mãos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.